Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Em vez de só olhar para as leis, vamos entender o poder judiciário brasileiro por dentro, seguindo a trilha de um magistrado. É uma viagem que começa bem antes da toga, lá no sonho de ser juiz, e vai até as regras super complexas que moldam o dia a dia dessa profissão. E para guiar nossa conversa, vamos ter essa pergunta sempre em mente. Porque ser juiz é uma balança, sabe? De um lado, muito poder e muita proteção, mas do outro, um bocado de sacrifícios e restrições. Bora mergulhar e entender como essa conta fecha. Bom, e tudo começa com um pilar do nosso sistema, um princípio chamado jurisdição una. O que isso quer dizer? De um jeito bem simples, significa que, aqui no Brasil, só o Poder Judiciário tem a palavra final numa briga. É só a decisão de um juiz que pode virar lei entre as partes, aquilo que a gente ouve falar como coisa julgada. E é justamente esse poder de dar a última palavra que faz da magistratura uma carreira tão desejada e tão crucial para a sociedade. Mas sonhar é uma coisa, chegar lá é outra história, bem mais complicada. O caminho até a magistratura não é uma corridinha no parque, não. É uma ultramaratona de resistência, tanto que o pessoal costuma chamar de a batalha do concurso. E o nome faz jus, Joe. A jornada é longa e cheia de obstáculos. Primeiro de tudo, claro, o diploma em Direito. Aí vem uma novidade, uma etapa que não existia antes, passar no Exame Nacional da Magistratura, o ENAM. Ele agora é tipo um passaporte. Sem ele, não tem nem como continuar. Depois, tem que comprovar 3 anos de atividade jurídica. E só então, depois de tudo isso, é que se encara o concurso público de fato. É um funil absurdo. E olha, tem um detalhe sobre esses 3 anos de experiência que é super importante. Muita gente acha que essa comprovação é só lá no final, depois de passar em tudo, na hora de tomar posse. Mas não é. Essa experiência tem que ser comprovada já na inscrição definitiva do concurso. É um ponto que tanto o CNJ quanto o STF já bateram o martelo. Ou seja, quem está na briga já precisa ter uma certa bagagem profissional. Certo? A pessoa passou por essa batalha toda e finalmente vestiu a toga. E agora? Agora, ela recebe uma espécie de armadura, um escudo de proteções que são as garantias da magistratura. Elas foram criadas com um objetivo muito claro: garantir que o juiz possa tomar suas decisões com total independência, sem medo de pressão política, econômica ou de qualquer outro tipo. A principal peça dessa armadura é a tal da vitaliciedade. O nome é um pouco estranho, mas a ideia é poderosa. Depois de 2 anos de estágio probatório, um juiz de primeira instância simplesmente não pode ser demitido por uma canetada administrativa. Para ele perder o cargo só através de um outro processo judicial, com direito à defesa e com uma condenação final. É uma blindagem e tanto contra a perseguição, né? Essa tabela resume bem o kit de proteção. A gente já falou da vitaliciedade, que leva 2 anos para quem entra por concurso. Mas olha que curioso, para quem já entra direto lá nos tribunais superiores, ela é imediata. Já a inamovibilidade, que impede que o juiz seja transferido de cidade como forma de punição, e a irredutibilidade, que protege o salário, valem desde o primeiro dia. Mas o ponto-chave é: nenhuma delas é um cheque em branco. Todas têm exceções. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. Em troca dessa armadura toda, o magistrado entra no que podemos chamar de gaiola de ouro. Ele passa a viver sob um conjunto de proibições bem rigorosas, as vedações, que acabam limitando e muito a vida dele, tanto profissional quanto pessoal. E aqui a troca fica bem visual. De um lado, as garantias que a gente viu. Do outro, a perda de direitos que para qualquer cidadão são super comuns. Coisas como ter um segundo emprego, se filiar a um partido político ou, como a gente vai ver, até mesmo voltar a advogar assim que sai da carreira. É uma barganha e tanto. Na prática, então, um juiz não pode ser dono de uma empresa, não pode ter filiação partidária, não pode ganhar um extra com os processos que julga. A única, e eu digo única exceção, é poder dar aula em uma faculdade. E tem mais, para evitar o famoso tráfico de influência, existe a quarentena de saída. Quando o juiz se aposenta, ele fica proibido por 3 anos de advogar exatamente no tribunal onde ele trabalhava. Certo, mas e quem fiscaliza se todas essas regras estão sendo seguidas? Bom, esse papel é principalmente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele funciona como um cão de guarda administrativo do judiciário. Ele cuida da conduta dos juízes, das finanças dos tribunais, mas atenção, o CNJ não julga processos. Ele não pode mudar uma sentença. A função dele é puramente de controle e disciplina da máquina judiciária. Agora vamos falar de uma parte do sistema que muita gente nem sabe que existe. Porque apesar de tudo, o judiciário não é um clube totalmente fechado. Existe uma porta de entrada lateral, vamos dizer assim, que foi criada justamente para trazer um olhar de fora para dentro dos tribunais. E essa porta de entrada tem nome:
quinto constitucional. A regra diz que 1/5, ou seja, 20% das vagas de vários tribunais, devem ser preenchidas não por juízes de carreira, mas por advogados e membros do Ministério Público com pelo menos 10 anos de experiência. A ideia é ótima, trazer um ar novo, oxigenar os debates. Mas, claro, isso gera uma polêmica danada. É uma forma de enriquecer o judiciário ou uma brecha para a politização dos tribunais? E o processo de escolha de quem entra pelo quinto é bem diferente. É um jogo de poder dividido em 3 etapas. Primeiro, a OAB ou o Ministério Público faz uma lista com 6 candidatos. Essa lista vai para o tribunal, que vota e a reduz para 3 nomes. Por fim, essa lista tríplice vai parar na mesa do presidente da República ou do governador do estado, que tem a palavra final e escolhe um dos 3 para se tornar desembargador. E com isso, a gente volta à nossa pergunta inicial, mas agora com muito mais informação na bagagem. Esse sistema todo, com essas garantias tão fortes, essas proibições tão severas e até com essa porta de entrada lateral do quinto, tudo isso cria um sistema de privilégios? Ou é, na verdade, uma armadura indispensável para proteger a própria justiça de pressões indevidas? A resposta que cada um dá para essa pergunta diz muito sobre o que a gente espera do nosso Estado de Direito.